Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que o Intercept crava hoje que o Brazão, Domingos Brazão, que é do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, teria sido, segundo delação, né, do Rony Lessa, o mandante do crime do assassinato de Marielle Franco e Anderson. É preciso confirmar essa delação. Delações precisam de provas para a polícia vai precisar reunir a partir da delação agora uma quantidade de provas para poder levar a termo o processo contra o Brazão e levá-lo aonde ele deveria estar já há alguns anos, na cadeia, se isso viesse comprovar. Mas eu queria fazer um resgate histórico dessa questão do assassinato da Marielle. Porque estão divulgando já fotos do Brazão apoiando a Dilma. Sendo que a relação do Brazão, nesse dia que o Brazão estava com o adesivo da Dilma, e ele está no adesivo da Dilma numa foto, ele está do lado do Eduardo Cunha, que viria a ser o golpista mor contra a Dilma. Quer dizer, ali tinha um adesivo colocado, mas já se constituía, ele era um grupo político que veio a ser o grupo golpista. O Brazão é um cara ligado às milícias. Isso está lá desde o relatório da CPI das milícias, comandado pelo ex-deputado Marcelo Freixo, na época deputado estadual. Freixo comandou essa CPI das milícias, que virou filme, virou tudo. E no relatório o nome do Brazão aparece. E as relações políticas do Brazão sempre foram com pessoas como os Bolsonaro. Ele nunca teve relação política no campo da esquerda, sempre foi a extrema-direita, a direita. O Plínio me passou, inclusive, aqui, antes do Fala Rovai, uma declaração do Brazão falando do filho do Flávio Bolsonaro. Embora sendo jovem, ainda mantém essa postura firme, que com certeza é fruto da educação de seus pais, uma questão de criação, disparou o Brazão a Flávio, que virou uma espécie de pupilo dele na Alerj. Flávio, que era deputado estadual, antes de se tornar senador da República em 2018, e era tratado como pupilo. Flávio Bolsonaro, que tinha projetos de lei em coautoria com o Brazão, né? Em coautoria com o Brazão. Projetos de lei, sabe sobre o quê? Pela escola sem partido. Né? Os dois, né? O Domingos Brazão e o Flávio Bolsonaro assinam um projeto lá, quando eles eram deputados estadual, para acabar com a escola com partido. A escola que discute educação sexual, a escola que dá aula de história, a escola que fala de filosofia, a escola que fala de formação humana, de ética, de boa conduta. Essa escola, a escola que eles consideram a escola com partido. Mas é preciso, quer dizer, essa relação deles é antiga. Eles trabalharam juntos ali nas regiões milicianas do Rio de Janeiro, eleitoralmente. Mas o que é preciso dizer, é preciso fazer um resgate histórico e verificar que a Raquel Dodge, no governo Temer, como Procuradora-Geral da República, ela afirmou que o mandante, né, ela deu declarações dizendo que o mandante da morte de Marielle era o Brazão, Domingos Brazão. Estou aqui, aqui com isso,
Em setembro de 2000, se você entrar no Wikipedia, no nome do Domingos Brazão, vai ter um trecho lá, assassinato de Marielle Franco. Está dizendo assim: em setembro de 2019, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Superior Tribunal de Justiça para apurar indícios de autoria intelectual de Domingos Brazão no assassinato de Marielle Franco, colocando o conselheiro do TSE Rio de Janeiro como suspeito número 1 de ser o mandante da morte da vereadora. De acordo com a Procuradora-Geral, suspeitava-se de que Brazão tivesse ligações com o escritório do crime. Dodge também solicitou a federalização do caso, com o caso passando a ser julgado pela Justiça Federal. Brazão negou o envolvimento com a morte de Marielle Franco. E aí, vejam como é a vida, né? Quando a Dodge faz isso, no meio dessa história, tinha tido uma matéria exclusiva do Globo. Eu vou postar aqui, porque vai estar perseguindo o Globo. Exclusivo. Isso que dá fazer jornalismo de péssima qualidade. Você acaba podendo se associar ao encobertamento de um crime. Testemunha envolve vereador e miliciano no assassinato de Marielle Franco. Agora, o tal de Orlando de Curicica deu um depoimento na justiça que, se hoje, lá em maio de 2018, antes da eleição, quando começar a ficar claro que o mandante era Domingos Brazão, que quem teria mandado matar, na verdade, teria sido esse Marcelo Siciliano, né, que era um vereador recém-eleito lá, que teria dito num restaurante que era para matar Marielle Franco, etc. E, por conta dessa denúncia, o Globo deu com exclusividade. Exclusivo! Olha, o mandante não é o Brazão, é o Marcelo Siciliano. E a mídia, então, e aí aquela declaração do Curicica lá pode ter sido feita o quê? Patrocinada exatamente pela turma do Brazão. E aí o crime entrou naquela coisa, quem foi? Será que foi o Marcelo Siciliano, o Brazão, ou não foi nenhum dos dois? E o assunto, então, deixa de ser investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que nunca investigou direito isso. Polícia Civil, que na época do assassinato da Marielle Franco, era comandada, Secretaria de Segurança Pública, por um cara chamado Walter Braga Neto, que era interventor do Rio de Janeiro, que foi o candidato a vice na chapa de quem? De Bolsonaro. E o que acontece com a investigação federalizada durante o governo Bolsonaro? Nada. O pupilo do Flávio, o mentor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa era o Domingos Brazão. Ele era tratado na Assembleia Legislativa como um pupilo do Domingos Brazão. O interventor no Rio, que comandava a Secretaria de Segurança Pública no assassinato de Marielle, era Walter Braga Neto. Quem nomeou o PGR, quem comandava a polícia, comandava o governo federal e inclusive a Polícia Federal para poder ou não investigar o caso, depois que sai a Raquel Dodge, era Bolsonaro, que era o presidente da República. E esse caso não simplesmente foi jogado para baixo do tapete, e o Domingos Brazão está livre, leve e solto no tribunal, no TSE, no TCE, o Conselho Estadual do Rio de Janeiro, desde 2017, do assassinato da Marielle, como se nada tivesse acontecido. Continua servindo ao Estado, à nação, porque assim foi permitido pelo poder político que governou o país durante 4 anos e que viria a se reproduzir numa chapa que poderia estar governando o Brasil hoje, que era Bolsonaro e Braga Neto.
Bolsonaro e Braga Neto são responsáveis, de alguma maneira, pela não investigação e a não determinação de uma apuração mais objetiva em relação ao Brazão, que já tinha sido acusado antes como mandante do crime, inclusive pela Procuradora-Geral da República à época do governo Temer e durante um período do governo Bolsonaro. Enfim, aqui ninguém está falando Bolsonaro é o mandante do crime. Mas espera aí, tinha um mandante. Esse mandante está aparecendo agora. Segundo o Intercept, o Rony Lessa está confessando que foi contratado pelo Domingos Brazão. O Domingos Brazão já tinha sido acusado antes, ele não foi investigado. Não tinha sido investigado porque o comando da Polícia Federal não investigava, pelo comando da Polícia Civil não investigava, e quem comandavam esses dois órgãos de forma direta, porque eram chefes um era chefe de Estado, outro chefe de governo do Rio de Janeiro, era a chapa Bolsonaro e Braga Neto. Eles precisam se explicar, sim, nesse caso. Essa investigação na Marielle tem que ser aprofundada no limite do limite. Porque se foi o Brazão que mandou matar, tem gente que mandou esconder quem mandou matar. Tem gente que mandou não investigar quem mandou matar. E essa gente é cúmplice do assassinato de Marielle, porque quem esconde um assassinato, cúmplice é. E assim tem que ser tratado pela lei. Eu não estou acusando Bolsonaro de ter matado Marielle, veja bem, não estou dizendo isso. Eu estou acusando o seguinte: se o Brazão for confirmado como mandante, alguém escondeu. Alguém deixou de apurar direito, porque já havia sido dito isso lá atrás, pela Procuradora-Geral da República, na época do governo Temer. E esse alguém tem nome e sobrenome. E esses alguéms estavam numa chapa, que era a chapa que disputou o Brasil e quase ganhou a eleição presidencial, não fosse Luiz Inácio Lula da Silva, senhor Jair Bolsonaro, Braga Neto. Enfim, fica aqui o alerta para a Polícia Federal, né? Não se esquecer dessa outra parte. Alguém pode ter mandado. Alguém mandou, certamente, na verdade. Mas parece que muitos esconderam também. A Polícia Civil não quis investigar esse caso e a Polícia Federal, infelizmente, também não durante o governo Bolsonaro. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.